creio, ou julho, e de manhã, olhando em direção ao nascer do sol no leste, eu estava louvando ao Senhor, porque o tabernáculo seria lançada esta pedra fundamental. O senhor Marcum e os outros estiveram aqui e muitos deles haviam cavado o alicerce e assim por diante. E caberia a mim lançar a pedra fundamental. Temos as fotos e tal disso. Cada um devia colocar certa lembrancinha nesta pedra fundamental e até católicos passaram e deixaram suas pequenas contas de rosário, etc., o que quer que tinham, na pedra fundamental. Mas naquela manhã o Espírito Santo me disse, enquanto a estava assentando lá, naqueles dias, eu não sabia chamar isso de visão, só dizia que era um transe. E tive uma visão que falou e disse que meu trabalho seria entre as duas facções da Pentecostal, a Trindade e a Unidade, e havia um lugar vazio em cada lado a ser preenchido. Eu não os cruzei, só quebrei um galho de cada árvore e plantei. E as grandes árvores subiram em direção aos céus, crescendo rápido, e os frutos caíram e eram deliciosos. Eu os estava comendo, e junto à cruz, logo à minha frente, estava tudo coberto de frutos. E então, quando cheguei ao lugar, o Espírito Santo desceu ao topo das árvores e disse, estremecendo e rugindo, e disse, faze a obra de um evangelista. Disse, quando sair disto, leia 2 Timóteo 4. Disse, faze a obra de um evangelista. Este não é o teu tabernáculo. Eu disse, onde? E vi o tabernáculo como é hoje. Eu disse, onde é o meu tabernáculo? Ele me fez sentar sob o brilhante céu azul. E disse, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas amontoarão para si juntamente doutores, tendo comichão nos ouvidos, e se voltarão da verdade às fábulas. E isso tem acontecido literalmente. É por isso que tento ficar estritamente com a palavra. Este é o meu assunto esta noite, na palavra. Agora, esta manhã, pela graça de Deus, gostaria de abordar outro assunto. Mas antes de abordá-lo, enquanto abrem em Ezequiel capítulo 6, gostaria de dizer isto, que ao abordar, em todo lugar tenho me empenhado em manter a palavra em conformidade. Assim, orem por mim, para que eu sempre seja fiel à palavra. É isso, à palavra. Muito bem. Agora, em Ezequiel capítulo 36, e queremos começar a ler no versículo 26. Um espírito novo e um coração novo dar-te-ei. E então no 27, e porei em vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Agora, inclinemos a cabeça antes de abordar isto. Nosso Pai Celestial, hoje é de coração agradecido que quieta e reverentemente nos aproximamos deste momento sagrado, que como saber se esta mesma hora não poderá determinar o destino eterno de uma alma aqui presente? E o valor dessa alma equivale a muitos milhares de mundos. Assim, rogamos, Pai, que permitas aproximarmos-nos reverente e solenemente e em atitude de oração. E também pode haver pessoas enfermas presentes que a atitude pela qual elas recebem esta palavra hoje pode determinar por quanto tempo mais ficarão na terra. Então, percebemos a solenidade deste momento e pedimos que tua grande presença venha ungir a todos nós, visto que somos terrenos, tu nos tiraste da terra e voltaremos para a terra. E somente enquanto vivemos neste vaso terrestre, temos o privilégio de servir-te e ganhar outros para ti. Assim, pedimos que permitas que nosso coração se submeta à tua palavra e que o Espírito Santo tome a palavra e a entregue a nós conforme necessitamos. Pois pedimos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Se fosse intitular
Por alguns momentos, esta manhã, minha esposa me disse, outro dia, Billy, se pudesse abreviar seu sermão para 30 minutos em vez de 2 horas e 30 minutos, acho que seria mais eficaz. E eu disse, por mais que a ame, e por mais que saiba que isso seja verdade, mas, veja, não tenho outro que me conduza senão o Espírito Santo. E não sei fazer mais do que continuar falando conforme ele impulsiona. Por isso, é assim que tenho de fazer. E até quando parar, quando ele está abençoando e quando não está, então fico em estado lastimável. E minha audiência também. E qualquer ministro que fala por inspiração. Mas esta manhã, meu tema seria, se é que eu deveria chamá-lo assim, a imitação do cristianismo. Imitação do cristianismo. Nas escrituras aqui, que são a palavra de Deus, lemos que o profeta falou de um novo dia. Agora, Ezequiel estava profetizando ou predizendo o que aconteceria na era vindoura, não em sua era. Mas um profeta é um vidente e é mencionado na Bíblia como a águia que sobe bem alto. E quanto mais sobe, mais longe enxerga. Assim, a águia voa muito mais alto do que qualquer outro pássaro. Pássaro algum consegue acompanhar a águia. E não há olho como o da águia. O falcão nem tem chance com sua visão. E o falcão não poderia suportar a altitude em que a águia pode voar. Ele morreria. Ele não tem a estrutura que a águia tem. Agora, o falcão é um pássaro, e também os outros pássaros, mas a águia foi feita assim porque é um pássaro de grandes altitudes. E pode subir tão alto que consegue ver coisas que outros pássaros não conseguem, porque está mais alto. E Deus, ao fazer a águia, a fez com esse propósito, porque seu ninho fica mais alto que os dos outros. Seus filhotes estão lá em cima no ninho e se alimentam no chão. Então, para ver a tempestade ou o problema chegando, para sobreviver, a águia tem de subir mais alto para proteger seus filhotes. E Deus comparou o profeta à águia, o que faria parte da estrutura de um profeta. Ele é um vidente que no espírito sobe além da emoção da igreja. Vai além do ritmo da música, vai além das palmas, vai além do regozijo entre os santos, vai além de tudo isso. Deus o faz subir a um estado solitário. Então ele abre o olho dele e o deixa olhar em volta e ver coisas que estão por vir. Então o faz descer entre os membros do corpo, para lhes predizer o que está em formação. Assim, Deus levou Ezequiel para bem alto e o deixou ver uns 2.600 anos. Pensem nisso. Agora, e o deixou ter um profeta. Também é um dom de conhecimento. Conhecimento é como um advogado que estuda os livros. E quando contrata um advogado para advogar seu caso, ele só está fazendo uso do que sabe e você o está pagando pelo que ele sabe, para apresentar seu caso perante o juiz. E agora, dom de conhecimento na Bíblia é a profecia que sobe, descobre estas coisas que estão por vir e ao descer as traz de volta. Mas elas devem se alinhar com a Bíblia, com o livro. Se estiverem fora do livro, não são recebidas, porque o juiz julga pelo livro. Estão vendo? Assim, tem de estar na palavra. Então, a palavra que Deus falou antes da fundação do mundo, não é que Deus fala e diz algo ao profeta naquele momento. É que o profeta capta o que Deus já disse, pois a palavra existia antes da fundação do mundo. Deus falou a palavra e ela se encontra estendida no tempo. E o profeta sobe e vê o tempo chegando. Assim, é só um dom de conhecimento que ele traz ao descer e coloca no papel. Agora, o profeta Ezequiel subiu e viu o dia em que estamos vivendo.